Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é número 5, Linha do Tempo no Apocalipse. Vou falar sobre o Apocalipse, a linha do tempo, as coisas que estão escritas lá. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor, meu Deus. O sábado do Senhor chegou. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo para pregar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas, para que elas possam acordar para a verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, começando a linha profética do Apocalipse. Aí eu faço a pergunta para vocês: quem criou o tempo? Quem criou o tempo foi Deus, junto com seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus. Criou os céus, o universo. Aí Gênesis 1,14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para as estações, para dias e anos. Quer dizer, foi separado o dia da noite. Aí está. Deus se comunica com o homem através do tempo, principalmente com Guilherme Miller, que prediz, né, que o dilúvio foi 120 anos, o tempo de Abraão foi 400 anos de peregrinação do seu povo lá no Egito, que sofreria os maus tratos, né, do povo egípcio, que sofreria a escravidão. A profecia do copeiro e do padeiro do faraó, 3 dias durou a interpretação de José. O sonho do faraó que José também interpretou foi 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e 40 anos de jornada pelo deserto do povo que era mal agradecido, do povo que era reclamão. E os 12 espias foram espiar a terra de Israel e ficaram 40 dias espiando. E com os 40 dias, profeticamente, 40 anos de jornada pelo deserto para o povo. Foi um castigo para o povo. Jeremias foi um castigo para o povo por causa da rebeldia do povo. Jeremias, 70 anos de cativeiro babilônico. E o povo de Israel ia passar 70 anos lá na Babilônia. E os 7 anos de loucura de Nabucodonosor. Os 7 anos de loucura. E teve um sonho lá que Deus o avisou: seja mais inadequado com o povo, seja mais benevolente com o povo, seja mais comunicativo, seja benevolente. Mas ele não quis, não deu importância para o sonho, por isso ficou 7 anos como animal. Aí a linha do tempo, desde a criação até Noé. Teve a criação no ano zero mundi, né? O pecado, que você juntando o tempo de Jesus, como Jesus se propagou aqui na Terra como o segundo Adão, que ele falou que era o segundo Adão, então, e com o tempo de Jesus aqui na Terra foi de 33 anos, e o seu ministério foi de 3 anos e meio, eu calculo que da criação até o pecado foi 33 anos também. Eu calculo com a minha interpretação, mas não é concreta. Eu acho apenas. Não tem relatos bíblicos falando isso, mas eu relato que da criação até o pecado foram 33 anos. Por causa que Jesus passou aqui na Terra, 33 anos. É só um achar.
Aí do pecado até o dilúvio passou-se 1656 anos. O dilúvio aconteceu no ano 1656. Quer dizer, da criação até o dilúvio, né? 1656, porque a criação é do ano zero, né? Foi o ano zero até o ano 1656. Passou bastante tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que com um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, é tempo profético. No livro Eventos Finais, na página 15 de Ellen G. White, ela diz: ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Exatamente. A serva do Senhor falou e devemos cumprir. Devemos de seguir essa mensagem, porque é uma verdade presente. A profecia. No livro Grande Conflito, na página 370, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto não é exigido saber. Quer dizer, olha que a serva está falando aqui, que é exigido saber. Quero o tempo, quero as coisas que vão acontecer, que Deus falou, que Jesus falou em Mateus 24. O livro de Mateus 24, o capítulo 24, é o capítulo profético do Evangelho, com várias profecias. Por isso que a serva fala, é exigido saber a proximidade que tem da volta de Jesus, as coisas que vão acontecer durante, a proximidade da volta de Jesus. Demais é nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, e o não saber quando viria o dilúvio. Exatamente. Noé pregou por 120 anos a mensagem que viria o dilúvio, e apenas 8 pessoas entraram. Ele pregou para a multidão, mas apenas 8 pessoas entraram na arca, se salvaram daquela inundação das águas. Quer dizer, ele, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas apenas diante de uma multidão que, por 120 anos, por gerações e gerações, deram risadas na cara de Noé. Caçoaram dele e depois viram que ele estava certo. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos filhos para sempre, e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Exatamente. Aí está o começo, do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os que em breve há de acontecer. No capítulo 1 ali de Apocalipse. Aí o texto fala, e ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E continua, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3. Aí, grifado aí, a expressão revelação de Jesus Cristo, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. No livro Eventos Finais, na página 15.
há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. Prestem atenção nesse texto. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. Quer dizer, estudar Daniel e Apocalipse é um livro só. Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação. Que está em Daniel, está também em Apocalipse. É um livro só. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para esses últimos dias. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos. Páginas 112 e 113. Escrito em 1896. Em Isaías capítulo 46, versos 9 a 10. Lembre-se das coisas passadas, muito antigas. Das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim desde os tempos remotos. O que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Exatamente, as profecias de Deus não falham. O que ele falou, acontece. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Aí vem Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Coisa alguma, né? Aí no livro Eventos Finais, página 15, calculado com parábolas de Jesus, na página 133. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nós é necessária. Quer dizer, toda a Bíblia é necessária a gente estudar, principalmente as profecias, principalmente os eventos finais que estão ao nosso redor, ao nosso pé. Está pronto a acontecer. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade, nos previne com clareza contando-nos os que haverá no futuro. Notebook Letters, volume 1, página 96. Quer dizer, aqui está relatando que a gente tem que dar uma atenção no livro de Apocalipse. Ainda no Apocalipse não se cumpriu ainda, não se cumpriu nada ainda, assim, cumpriu algumas já coisas, mas ainda falta muita coisa para acontecer. E mesma coisa de Daniel. Daniel, todo o capítulo 11 já foi quase cumprido, ainda faltam os versículos 40 até o 45, e falta ainda o capítulo 12 de acontecer. O Apocalipse é a mesma coisa. Então, quer dizer, ainda não se cumpriu nada, ainda falta cumprir bastante coisa. No verso 4 de Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 8. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aí no versículo 7, e eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho vai ver. Ninguém vai falar, eu não vi Jesus, não vou ver. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que os traspassaram, quer dizer, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e todos os soldados romanos que mataram Jesus naquele dia. Naquele dia do ano 31 de nossa era. Vão ressuscitar só para ver aquele que eles mataram. Até mesmo aqueles que os traspassaram.
e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. No versículo 5, fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, ele nos ama, nos libertou dos pecados por meio de seu sangue. Aí o verso 6, a ele sejam glória e poder para todo sempre. Versículo 7, ele está vindo com as nuvens e todo olho verá. Versículo 8, ele é o alfa e o ômega, ele é o que era e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Quer dizer, exaltando Jesus, e merece. Ele é o nosso Criador e nosso Salvador. Antes da criação da terra, que foi o tempo lá no céu, antes da criação da terra. Depois teve a criação. Não sei quanto tempo que teve lá no céu e quanto tempo da rebeldia lá de Lúcifer no céu até a criação da terra. Também não tenho o número exato. A criação, o 0 ano mundo e o pecado. E até a volta de Jesus. Quer dizer que tem muito tempo ainda. Continua depois da volta de Jesus? Sim, continua. Que é os 1000 anos no céu. Os eventos ainda continuam. Serão 1000 anos no céu, que será um tempo de juízo, de comprovação. Por que aquele não foi? Por que aquele não subiu aos céus, não foi salvo? Por que aquele se perdeu? Tudo, todos os casos serão ali revistos. Nesses 1000 anos que o povo santo vai passar no céu, que for o povo escolhido, vai ser de um juízo de comprovação. Depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá do céu e Satanás, que vai ficar preso. Depois da volta de Jesus, Satanás será preso. Mas, Guilherme, ele é espírito, como será preso? Ele será preso aqui na terra. Ele vai ficar vagando, ele e os seus anjos, os anjos caídos, os demônios, vão ficar vagando aqui na terra sem atentar ninguém. Vai passar 1000 anos sem atentar ninguém. E ele vai ver os ímpios que foram mortos com a luz da volta de Jesus. E vão ver ali os corpos atirados no chão. E não vai poder atentar ninguém. Não vai poder mais atentar aquela pessoa para fazer a maldade. Por isso vão ficar 1000 anos presos ali na terra sem aprontar nada. Só refletir o que fez durante 6000 anos. Depois vai ser solto, aí os ímpios vão ressuscitar, será ressuscitar para a segunda morte, a segunda ressurreição, e vão atacar a Nova Jerusalém, mas fogo vai cair do céu e os consumirá. Esses eventos que vai acontecer depois da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 12. Descrição do grande conflito entre Jesus e Satanás. Símbolos em Apocalipse 12. Mulher, igreja. Miguel, Jesus, é o nome que era de guerra de Jesus. Dragão, que significa diabo e Satanás. Estrelas do céu, anjos. Tempo, tempos e metade de um tempo, significa ano, um ano, 2 anos e metade de um ano, significa 3 anos e meio. Um dia profético, 1 ano literal. Águas, mares e rios, significa povos, os lugares com muita gente. Terra, lugar desértico, lugar com pouca gente. Apocalipse 12, verso 3. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Satanás, né? Com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças são 7 papas, né? Que desde 1929 vem tendo seu poder. E os 10 chifres são os 10 reis que serão escolhidos, né? 10 nações que vão reinar junto com a besta.
Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora, e ela é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, e ele e seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12:7 e 8. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos reenvidaram, mas esses não foram suficientes fortes e assim perderam seu lugar no céu. Aí a linha do tempo do Apocalipse é a mesma coisa daquele que eu falei, né? A criação, o tempo, a criação, o pecado e a volta de Jesus. E o que acontecerá depois da volta de Jesus? Aí está a classificação de duas mulheres, né? A mulher pura e a prostituta. A mulher pura representa a igreja pura e a prostituta representa a igreja falsa, que é a igreja que Jesus Cristo fundou no ano 31, a igreja verdadeira. E tem a igreja falsa, né, que o papado estabeleceu em 538 depois de Cristo. Apocalipse 12:4. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Quer dizer, esse foi a classificação desse texto, é que Jesus nasceu e Satanás entrou em Herodes. Herodes mandou matar todos os bebês de 2 anos, acima de 2 anos. E Jesus teve que fugir. Maria e seu marido foram, e José, né? Maria e José foram para o Egito. Aí está a classificação, né, antes da criação da terra, que teve a guerra no céu lá, Apocalipse 12:3-9. Depois teve o nascimento de Jesus, em Apocalipse 2, versos 2, 4 e 5. E agora a volta de Jesus. Apocalipse 12:5. E deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Falando aqui de Jesus Cristo. Então, que nasceu, fez o seu ministério aqui por 3 anos e meio, viveu na terra 33 anos e se ascendeu ao céu no ano 31. E esperando a sua volta. Apocalipse 12. Na terra o dragão Satanás tenta destruir Jesus. Jesus é levado para o céu como vencedor. Jesus é recebido em glória no céu. Apocalipse 12:13. Quando o dragão viu que havia lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Apocalipse 12:6. A mulher fugiu para o deserto para pegar um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Esse tempo é 1260 anos. Esse é o tempo da era cristã, da era escura, Idade Média. Valdenses, indulgenses, huguenotes fugiam da perseguição papal. O mesmo texto. Aí continua. Na terra o dragão destruir Jesus. Aí Jesus repita, glória no céu. O dragão Satanás tenta destruir a igreja de Jesus. O período de tempo de perseguição seria de 1260 anos, dias proféticos, que eu acabei de relatar. Aí está. Da Igreja Católica Apostólica Romana, que por 1260 anos perseguiu a igreja, os cristãos. Daniel 7:25. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Apocalipse 12:6. A mulher fugiu para o deserto para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Apocalipse 12:14. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. O que acontecia nesse tempo? Os papistas, os regentes, né? Os servos do Papa,
Os valdenses, eles iam cantar, pregar nas montanhas. E eles achavam os valdenses e, como não podiam entrar nas cavernas, jogava pelos buracos tochas de fogo e ali queimavam todos os valdenses. Então, quer dizer, foram 1260 anos de perseguição, uma era que era para ser esquecido. Não dá para se esquecer. Para ser esquecido das mortes que teve, mas dentro de nosso coração e de nossa mente não dá para esquecer, porque foram anos de perseguição total. Mais de 100 milhões de cristãos foram mortos, foram martirizados. E tem gente que ama essa igreja, tem gente que ama esse sistema. Eu já fiz parte, mas foi uma época que não era feliz. E hoje eu sou feliz. E não me arrependo de ter saído de lá, não. Da católica, não. Aí está. 538 depois de Cristo a 1798, 1260 anos de poder papal. Aí está a prisão do Papa Pio VI. Aí que está mostrando é o general Berthier, que Napoleão Bonaparte o enviou a Roma para prender o Papa Pio VI. Aí está, incluído na linha profética do Apocalipse, Apocalipse 12, 6 a 14, que era a época papal, 538 a 1798, até a volta de Jesus. 1798 é o tempo do começo do fim, quer dizer, é o tempo que começou a liberdade, começou as sociedades bíblicas a abrirem seus estabelecimentos para distribuir Bíblia Sagrada. Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aí o texto aqui não está escrito, mas continua. E pôs-se em pé na areia do mar, quer dizer, durante se coisou a multidão, né? Que está ainda a perseguição, e vai ter ainda, que vai ter ainda muitas perseguições no futuro. Aí está a volta de Jesus e depois continua na volta de Jesus, que é a prisão de Satanás. Era durante, né, a volta de Jesus. Volta de Jesus, depois 1000 anos que os salvos vão passar no céu, no momento de comprovação. Por que ele não foi? Por que ele foi? Aí vem Apocalipse capítulo 20, verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. João capítulo 5, versos 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. E eu falei, eu quero estar aí, ó, nesse desenho aí, ó, está num cemitério, e os mortos sendo ressuscitados. E eu já disse para as pessoas, eu quero estar aí no cemitério no dia da segunda volta de Jesus. As pessoas falaram, você é louco? Credo. Porque o medo peregrina as pessoas hoje de passar num cemitério à noite. E a volta de Jesus será à noite. Os textos revelam. Quer dizer, que vão ser à noite. Então, quer dizer, eu quero estar no cemitério para ver os mortos sendo ressuscitados. Será um evento maravilhoso. Será um momento histórico. 2 ressurreições. A primeira é a ressurreição da vida. A segunda é a ressurreição da condenação.
Serão os ímpios que não aceitaram a pregação dos 144.000, não aceitaram as 3 mensagens angélicas e que dispersou de suas vidas e aceitaram a marca da besta. Aí está, mais uma linha do Apocalipse, a linha do tempo, que é a volta de Jesus, depois 1000 anos no céu, reinando com Cristo lá no céu. Depois dos 1000 anos ressurgirão os ímpios e Satanás será solto e a Nova Jerusalém descerá do céu e os ímpios vão tentar invadir a Nova Jerusalém, mas fogo os consumirá e destruirão todos os ímpios e aí vamos poder reinar aqui na terra depois que a Nova Jerusalém descer e de sábado a sábado ir adorar lá no templo, lá na Nova Jerusalém, que é o templo de Deus. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu falei, ele vai ficar aqui na terra junto com os seus anjos caídos, vendo aquelas pessoas ímpias mortas, caídas no chão ali, do mesmo modo que morreu ali ficará, e ele vai passar 1000 anos sem atentar ninguém. Aí está, de novo, a linha profética. E Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar, quer dizer, desde a época de Caim. Aí vão ser todos os ímpios ressuscitados. Aí vai ser aquela ressurreição desde a época de Caim até o último ímpio, que cairá ali na volta de Jesus. Quer dizer, 4.000, vão ser 6.000 anos, quer dizer, de ímpios. É como a areia do mar, serão muitos. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas o fogo do céu as devorou. A linha do tempo. O Apocalipse, que completará os 6.000 anos, aí vai ter os 1000 anos lá no céu. Aí está. 4.000 anos de Adão e Eva até Jesus Cristo, que de Adão e Eva até Abraão se passou-se 2.000 anos, e de Abraão até Jesus mais 2.000 anos, 4.000 anos, e de Jesus até agora vai se completar 2.000 anos, então no total 6.000 anos. E mais 1000 anos lá no céu, o 7º milênio. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quer dizer, eventos finais, página 15, mais uma vez. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética.
Aí fala de novo no livro, no texto, né? Grande conflito na página 370, mais uma vez para vocês verem. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Se atentar na profecia. Serviço Cristão na página 77. Os que se colocam sobre a direção de Deus para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Os sábios entenderão. Exatamente. Então, povo de Deus, foi isso colocado para vocês no Explicando a Profecia, a linha profética do Apocalipse. Apocalipse que tem que ser estudado à risca. Apocalipse e Daniel. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para mostrar essa verdade presente. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!